Uma comissão temporária de deputados aprovou hoje a PEC que declara estado de emergência no Brasil, que geram 41 bilhões de reais em despesas até o dia 31 de dezembro. Agora, a PEC vai ser votada na próxima semana, na terça-feira. A Comissão Especial dos Deputados aprovou por 36 votos a 1 a proposta de emenda à Constituição que institui estado de emergência no Brasil. A Comissão Especial é criada para cumprir uma tarefa específica e deixa de existir quando conclui essa tarefa. No caso, a tarefa era analisar a proposta. O fortalecimento dos benefícios trazido pela PEC só é válido até o final deste ano. Ela gera 41,25 bilhões de reais em despesas, como o aumento do auxílio gás, do valor e do número de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil e como a criação de auxílios para caminhoneiros e taxistas. A PEC justifica o estado de emergência com as altas dos preços dos combustíveis. Dessa forma, o governo federal pode criar benefícios e aumentar outros já existentes, sem violar a lei das eleições, que proíbe que isso aconteça em ano eleitoral. Dessa forma, os benefícios também não precisam obedecer a regras fiscais, como o regime de teto de gastos, a regra de ouro e a meta de resultado primário. Para falar sobre esse assunto, quero voltar a chamar o Pedro Bonenberg. Pedro, uma boa noite para você. Hoje, praticamente o dia inteiro foi discutido sobre essa situação e, mais uma vez, a gente traz que faz parte daquele pacote de bondades. Lembrando que faltam 3 meses agora para as eleições. Então, hoje, mais uma vez, muito movimentado por conta dessa situação. Mas, como a gente disse na abertura do nosso jornal, foi prorrogada para terça-feira, quem sabe o final dessa história. Pedro. Pois é, viu, Vinícius? Boa noite para você também, para quem nos acompanha. Olha, essa PEC vem sendo discutida com muita velocidade, né? O Senado aprovou em menos de 1 hora, em 2 turnos, esse projeto de emenda à Constituição na última semana e praticamente quase que foi aprovado hoje, viu, Vinícius? Só não foi aprovado hoje por falta de quórum. O presidente da Câmara dos Deputados, né, Arthur Lira, se viu numa situação de risco. Ele mesmo declarou isso à imprensa, dizendo o seguinte, que não queria correr o risco de não aprovar essa PEC votando ela hoje. Nós tivemos hoje lá a presença de 427 deputados e lembrando que são necessários 308 votos favoráveis, pelo menos, para a aprovação desse tipo de texto. A gente, então, poderia ter esse risco de não aprovação da PEC nesse dia de hoje, justamente pelo baixo quórum de deputados e também porque a oposição vem fazendo uma mobilização para reprovar essa proposta de emenda à Constituição que cria, né, amplia benefícios sociais em menos de 3 meses das eleições. Uma medida claramente eleitoreira, né? Bom, outra votação que foi adiada é aquela do piso salarial de enfermeiros. Já passou no Senado, também poderia ser votada hoje, mas pelo mesmo motivo foi jogada para a semana que vem, para a próxima terça-feira. Só resgatando aqui para o nosso telespectador alguns pontos principais dessa PEC Kamikaze, ela pretende subir de 400 para 600 reais o Auxílio Brasil, então um aumento considerável aí de 50% nesse caso do Auxílio Brasil. Também prevê um voucher de R$1.000 para caminhoneiros, para 900 mil caminhoneiros no país e também o pagamento do Vale Gás de R$53 a cada 2 meses para as pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui do país. Bom, essa PEC que foi apelidada de PEC Kamikaze, né? Vale ressaltar que esse nome kamikaze ele faz referência àqueles pilotos japoneses que na Segunda Guerra Mundial eles suicidavam, né, com bombas tentando atacar a oposição naquela época na guerra. E basicamente essa PEC é praticamente um suicídio, né, um tiro no pé de fato, por isso esse nome kamikaze, porque ela vai gerar um gasto de mais de 40 bilhões para o país sem uma fonte pagadora, né? E que esse dinheiro vai ser investido até o final do ano, então nos próximos meses, só que vai vir de algum lugar no ano que vem, né? Isso vai gerar um rombo no orçamento, então por isso é chamada PEC Kamikaze, uma PEC que foi muito criticada e que claramente é uma medida eleitoreira, que vai beneficiar muita gente lá em Brasília, viu, Vinícius? Não só o presidente Jair Bolsonaro, principalmente ele, inclusive ontem falamos disso, da diferença entre ele e Lula nas eleições
nas pesquisas eleitorais que já vem caindo após essa discussão do ICMS de combustíveis, mas também agora em relação a essa PEC kamikaze, é claramente uma medida eleitoreira que vai beneficiar principalmente Bolsonaro, mas também os deputados e senadores que estão discutindo essa proposta, já que eles também estão nesse ano eleitoral e também podem ganhar poder político com essa aprovação eleitoreira. A gente tem esse desvio, né, essa aprovação de um cenário emergencial para driblar a legislação eleitoral. Foi feito isso então aqui no Brasil, está sendo votado agora, é o que está sendo votado pela Câmara na semana que vem. E aí, basicamente, né, é quase que uma forma legal de compra de votos. A gente está falando de algo que a gente nunca viu na história do país tão descaradamente assim. Aprovação de mais de 40 bilhões de reais que serão investidos. Infelizmente, isso não foi feito em anos anteriores desse governo, nenhum programa social desse tipo, apenas agora, há 3 meses das eleições. É isso que nos preocupa e é isso que vai ser discutido na terça que vem. Vamos ver se os 308 votos necessários serão, claro, computados para aprovar essa PEC, viu, Vinícius? Exatamente, né? E eu acho que a grande pergunta é justamente essa que o Pedro trouxe para a gente. De onde que vai vir esse dinheiro? Alguém vai ter que pagar essa conta e a gente volta a atualizar os nossos telespectadores na próxima semana, depois dessa votação. Pedro, muito obrigado.